Boa tarde, presidente, colegas vereadores e comunidade. Eu preciso seguir no assunto que foi trazido aqui pelo vereador professor Gilson, até porque eu moro ali do ladinho da rua Ribeirão Shelter, também faço parte dos grupos daquela comunidade e a gente já não sabe mais o que dizer àquela população. Realmente a gente reconhece que foram 3 semanas chuvosas, só que cada vez que o serviço de patrulhamento passa por aquela rua, a gente segue recebendo queixas. Aliás, vereador líder do governo, a gente recebe mais queixas quando a equipe de manutenção da prefeitura está lá na rua Ribeirão Shelters e no entorno, do que quando a rua não está recebendo manutenção. Infelizmente, a gente sabe dos esforços da prefeitura em atender, mas tem que ter o mínimo de qualidade. Reconheço e recebo toda semana queixas a respeito da qualidade do serviço de patrulhamento. Então a gente pede uma atenção especial ali. E eu sei que com certeza serviço de patrulhamento e macadamização é um paliativo. E a gente não deve ficar só querendo remediar. A gente precisa de investimentos para pavimentação da rua Ribeirão Shelters. Eu, nesse tempo que estou como vereador, já fui procurado diversas vezes por aquela comunidade e eu quero dizer que a gente já teve grandes avanços a respeito disso. Ainda no ano passado, a gente conseguiu juntar em um único momento mais de 100 moradores no Clube Caça e Tiro Texto Salto, e aqui eu cumprimento a comunidade que se uniu em torno dessa causa, e a gente conseguiu, vereador líder do governo, formalizar uma comissão de moradores da rua Ribeirão Shelters, com uma reivindicação bastante clara e justa, que é a pavimentação daquela rua. É uma rua de ligação com o município vizinho, é uma rota alternativa à BR-470, vários caminhões, inclusive, transitam por ali quando a gente tem problema na BR-470, então essa rua não pode ser tratada como uma rua secundária, sem falar também que ali passa a linha de ônibus, tem uma comunidade que vem crescendo e precisa desses investimentos. E de lá para cá, a partir dessa comissão de rua, que eu cumprimento aqui mais uma vez, a gente conseguiu reuniões com o prefeito Mário e o compromisso de ter o projeto, e o projeto saiu, está orçado em 10 milhões e 500 mil reais, a gente sabe que não é fácil, mas a gente está organizado em favor de uma pauta legítima. Até quando que a comunidade da rua Ribeirão Shelters vai ter que conviver, sofrer com essa lama, pó e o serviço, infelizmente, triste de má qualidade de patrulhamento que ali existe? A gente precisa de uma solução definitiva. A gente quer melhorias no serviço paliativo, mas a gente quer a obra. Quero dizer também que ontem estive na Assembleia Legislativa justamente com a comissão de moradores da rua Ribeirão Shelters e eu quero cumprimentar o senhor Samuel, a dona Crista e a dona Giza, que destacaram um dia e os seus próprios custos para irem até a LESC com a iniciativa de buscar sensibilizar os deputados que têm recursos de emendas parlamentares para, quem sabe, destinar recursos à pavimentação parcial dessa via, porque eu tenho certeza que não é a partir de emendas parlamentares que a gente vai conseguir consolidar um investimento de mais de 10 milhões de reais. Então, assim, a gente sabe que a administração atual está com dificuldades de caixa, não vai conseguir realizar isso no curto prazo, mas ela tem que colocar isso no plano plurianual. Tem que ter esse compromisso da administração de entregar alguma solução definitiva para essa comunidade no médio prazo, talvez. Porque não tem como ficar esperando que a comunidade vá conseguir arrecadar mais de 10 milhões de reais em emendas parlamentares. Eu entendo a boa-fé dos nossos deputados de receberem as demandas, vão com certeza ajudar na medida do possível, mas a solução virá por iniciativa da Prefeitura de Blumenau. E antes de entregar a parte ao vereador professor Gilson, eu quero fazer uma reflexão sobre onde se encontra a rua Ribeirão Shelters. A gente está falando de uma região noroeste de Blumenau, ligação com o município vizinho de Indaial, e agora que a gente está tendo concluída, muito em breve, se Deus quiser, a pavimentação da rua Helmont Trapp, vai ser a última rua importante, estruturante, de ligação de bairros da região noroeste de Blumenau, que ainda não é pavimentada. Então, com certeza, precisa ter um olhar sensível à rua Ribeirão Shelters. É a última, não tem mais nenhuma rua estruturante de ligação dos bairros que falta por ser pavimentada. A rua Helmont Trapp está sendo executada, e o seguinte é a rua Ribeirão Shelters. Essa obra precisa sair do papel. Concedo a parte. Ouça a parte, o vereador Gilson de Souza. Vereador Diego Nazato, o que o senhor está falando é planejamento. Se planeja, não tem recurso agora, mas se organiza, se faz o projeto, se planeja, busca recurso e traz. Não adianta pedir recurso se o cara chegar lá e dizer, não tem projeto, como é que eu vou fazer e eu vou executar. Mas o que me incomoda é que essa situação da rua Ribeirão Shelters, essa falta de manutenção, a manutenção porca que é feita ali, ela é feita em todas as ruas de barro da nossa cidade. Todas. E eu venho falando há muito tempo, desde a última gestão, cara, a quem possa interessar fazer um serviço mal feito desse?
Desculpa. O patrulheiro vai lá, passa, e o pior, tinha vez que não tinha macadame, ele só passava e rastelava. Ou seja, alguém tem que orientar esses patrulheiros. Tem que chegar lá, querido, deixa eu te explicar. Se tu não sabe, eu vou te ensinar. Aqui nessa rua, tens que fazer um pouquinho com a prancha de lado para a água correr, porque senão ela corre no meio da rua, destrói tudo. E daqui a uma semana tem que fazer de novo. Quando vem uma semana, porque demora, é dinheiro jogado... E eu não entendo dinheiro jogado fora, isso me irrita, me tira. E se eles sabem disso e não resolvem, isso que me incomoda. Vereador Gilson, isso sem falar nas outras ruas secundárias de Blumenau, que são ruas, geralmente ruas sem saída, subindo os morros da nossa região, que não são pavimentadas, recebem aquele macadame em uma rua que não tem um sistema de drenagem adequado, como eu visitei lá na comunidade do vereador Adriano, lá nos fundos da Velha Grande, aquela região que vai subindo morros, e não tem um sistema de drenagem. E daí quando a gente recebe um serviço de patrola e macadame, sem a devida qualidade das áreas de drenagem da água, aquilo lá vira um pandemônio, o caos, e a gente vai ficar enxugando gelo. Eu entendo que é muito relevante que a gente comece a atacar essas ruas que trazem muita despesa, e mesmo trazendo despesas, com esse serviço de patrola e macadamização, nunca consegue solucionar o problema, porque na primeira enxurrada, o macadame desce os morros de Blumenau, entope as bocas de lobo das ruas principais dos nossos bairros. Então, um programa de pavimentação das nossas ruas com urgência. 41 mil blumenauenses morando em ruas de pó e lama. Chega! Conceda a parte ao vereador. Ouça a parte o vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, quero cumprimentá-lo e lembrar que está difícil para andar essa questão da pavimentação, porque nós temos lá o sistema de mutirão totalmente parado. É uma vergonha. As ruas que estão pagas, as pessoas estão nos procurando. Vereador, o senhor motivou, falou bem do sistema de mutirão, disse que é um caminho importante de parceria com a prefeitura, pagamos, está lá o 100% da nossa parte, da comissão da rua na conta, e agora a prefeitura diz que não sei quando, vamos ver, vamos fazer lá não sei quando, ou seja, é uma vergonha. Então, assim, a gente falar de pavimentação, quando nem o sistema de mutirão está funcionando, é uma vergonha. Nós temos que chamar a atenção do prefeito Egídio com relação a essa questão, inclusive, do sistema de mutirão, da Secretaria de Obras, e com relação à manutenção, nem vou falar, porque a Velha, por exemplo, eu uso como exemplo, não tem uma patrola. Pode ligar lá para os fiscais agora e perguntar se tem uma patrola à disposição de toda a região da Grande Velha. Fala lá com o fiscal. Aliás, nem sei quem é o fiscal, porque troca toda semana. Né? Já tiraram o Isaac, agora botaram não sei para onde, agora não sei quem vai vir no lugar dele, tá? Um troca-troca, uma bagunça, uma zorra. Mas, enfim, tá uma vergonha. Serviços urbanos, Daniel Ostins. Prefeito, não viaja para fora, fica aqui em Blumenau, vamos nos bairros. Obrigado. Prefeito, em razão dos dois apartes, mais 1 minuto e 30. Mais 1 minuto e 30 pelos dois apartes. Não poderia também deixar de me manifestar a respeito do ocorrido nos Estados Unidos. A gente já exauriu esse tema aqui em falas de outros vereadores, mas aqui é um ataque político covarde que representa muito da polarização que a gente tem aqui hoje, e a gente precisa deixar muito clara a nossa posição de sermos contrários a qualquer forma de violência e agressão. E chamar o senhor Charlie de extremista me parece leviano, porque como pode ser considerado extremista aquele que defende uma pauta que é a pauta cristã, que é a pauta de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo? Quem é que está dizendo que isso é extremismo? Não, o Charlie, com certeza, ele era polêmico na forma que abordava os seus temas, mas ele fazia boas provocações. E cada vez que eu vejo a cena dele sendo alvejado, me causa calafrios, porque como eu disse aqui, em a parte, a vereadora Silmara, muito do que ele fala é o que eu acredito, e expor essas ideias e constranger quem é incoerente se tornou muito perigoso. E não é de hoje, porque ele não foi o primeiro a ser atacado. Então, cada um de nós aqui, cada vez que nos posicionarmos em favor daquilo que a gente acredita, corrermos o risco de ser alvejado, é lastimável. E é por isso que a gente precisa citar ele aqui, porque ele morreu em favor do que acreditava. E não existe morte mais honrosa do que essa. Até porque quando a gente fala de princípios cristãos, o martírio, ele é a melhor forma de morrer. Tá? Então a gente tem aqui nessa casa vereadores que se dizem cristãos, vereadores que exercem com excelência a vida cristã, e a gente precisa citar quem morre por uma causa tão nobre.